Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema: qual é o verdadeiro sentido da vida? Glórias a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Qual é o verdadeiro sentido da vida? Não é verdade? Esse tema é muito relevante, nós vamos estar falando sobre esse tema nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Quero já, nesse momento, convidar a igreja para ficar de pé. Vamos estar orando e vamos estar, aleluia, orando, agradecendo a Deus por mais uma semana, agradecendo a Deus pelos seus feitos, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, até mesmo por aquilo que não enxergamos. Glórias a Deus. Vamos ser gratos ao Senhor e vamos agradecer a Deus e nos humilhar também nessa noite, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas injustiças. Vamos estar orando e agradecendo a Deus em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus do impossível, Deus todo-poderoso. Pai, que maravilha, Pai, estarmos aqui mais um domingo para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Tu és maravilhoso, Tu és majestoso, Tu és bondoso, Tu és soberano, Tu és fiel, Jesus. Por isso estamos aqui, aleluia, na condição de servos humildes, Pai, te agradecendo por mais uma semana, te agradecendo, meu Pai, pelos teus feitos, pela provisão, aleluia, louvado seja Deus, pelo socorro, Pai, que o Senhor nos dá, muitas vezes através de pessoas, aleluia, muitas vezes dos seus anjos, ó Pai, mas nós te louvamos, Pai, nós reconhecemos que sem ti não somos nada, sem a tua graça, sem a tua bênção, não temos nada, não somos nada, Pai, por isso somos gratos nessa noite e nós queremos também nos humilhar diante de ti, Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Somos seres humanos, Pai, somos imperfeitos, aleluia, queremos aqui reconhecer a nossa pequenez, a nossa fraqueza,
aleluia, as nossas falhas, nos perdoa, Pai, e nos faz ser servos mais fiéis, faz-nos ser servos, Pai, mais temente a Ti, mais fiéis a Ti, e possamos dar verdadeiramente a glória que o Senhor merece, a glória devida ao Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Pai, receba toda espécie de adoração que vamos dar a Ti, render a Ti nesta noite, Pai. Tu és digno de honra e de toda glória. Não queremos dar, Pai, aleluia, miseravelmente a glória para o Senhor. Não queremos mendigar a glória para o Senhor nesta noite. Queremos dar o nosso melhor, Pai. O que temos de melhor, nós queremos dar a Ti nesta noite. Seja em forma de dízimo, de oferta, em forma de louvor, em forma de testemunho. Não importa, Pai. Nós queremos Te louvar de todas as formas que nós podemos ofertar, aleluia, honrar ao Senhor. Nós vamos ofertar com o nosso melhor nesta noite, Pai. Seja conosco e receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Fala comigo, fala com a Tua igreja. Usa a minha vida, Pai, para que eu possa estar dirigindo este culto. É que eu Te peço e Te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Vamos já fazer o nosso momento de louvor. Peço a você que está online, não deixe que as distrações do seu as distrações venham tirar a sua atenção. Não deixe que as notificações do seu iPhone, do seu smartphone, venha tirar você do foco da adoração nessa noite. Foque na adoração, se renda ao Senhor, levante as suas mãos, feche os seus olhos, faça de tudo para você se render ao Senhor nessa noite e vamos adorar o nome do nosso Deus. Amém. Glórias ao Senhor. Louvado seja Deus. Vamos declarar que o nosso Deus é Pai e que não há outro como Ele. Deus Pai te exaltou acima de tudo. Acima de tudo, Tu és o Cordeiro, Tu és o Cordeiro que foi morto, como sacrifício, para salvar o mundo, servo sofredor, pedra angular, Cristo Redentor, veio me salvar, Sol da Justiça, Príncipe da Paz, luz das minhas guerras, veio me salvar. Não há outro, diga! Não há outro como Tu. E o nome dele? Jesus. Não há outro como Tu. Jesus. Não há outro como Tu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui nessa noite. Adore Ele com todo o seu coração, com a sua vida. Louve ao Senhor. Deus o Pai te exaltou acima de tudo, acima de todos. Tu és o Cordeiro, que foi morto, puro sacrifício, para salvar o mundo, servo sofredor, pedra angular, Cristo Redentor, Ele salvar, Sol da Justiça, Príncipe da Paz, luta minha guerra, veio me salvar. Não há outro como Tu, Jesus. Não há outro como Tu, Jesus. Não há outro como Tu, Jesus.
Vamos, declare mais uma vez, diga não a outro. Meu Deus, todo poder lhe foi dado nos céus e na terra. Aleluia. Não há outro. Não há outro. Não existe anjo, não existe demônio, não existe maldição, não existe feitiço, não existe santo, não existe santo. Sim, meu Deus. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Vamos continuar adorando o nome do Rei da Glória. Aleluia! O nome do Todo-Poderoso. Exalte, exalte, exalte a Ele. Continue na mesma dimensão da glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Momentos tristes me fizeram entender que existe um nome acima de tudo. Uma força sem explicação que entra e toma o coração, que rege todo o universo. Que poder tem esse Deus Que cumpre cumpriu o que prometeu, aonde ninguém dava nada. aonde ninguém dava nada. Escreve uma história e ninguém escreveu. Esse é o meu Deus, conhece o meu andar, meu levantar. Isso que é Deus. Toca a mão lá em cima, vai, Adore, adore. adore esse Deus, exalte esse Deus, tome esse nome, que Ele tem poder. Aleluia, Deus que cuida, poderoso Deus. Adore. Adore esse Deus, Exalte esse Deus, tome esse nome, que Ele tem poder. Aleluia, Deus que cuida, poderoso Deus. Vamos, bora! Aleluia! Mais forte, bora! Que poder tem esse Deus? E que poder tem esse Deus? E Que poder tem esse Deus? que cumpriu o que prometeu? Aonde ninguém dava nada, escreve uma história que ninguém escreveu. Esse é o meu Deus, conhece
E a igreja canta. Deus que cuida, poderoso Deus. E as palmas noite, exaltam gente. o nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos continuar adorando o nosso Deus agora com os nossos dízimos e oferta. Glórias a Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos, capítulo 96, versículos 7 a 9, que diz assim: Louvem o Senhor todos os povos da terra, louvem a sua glória e o seu poder, deem a Ele, deem ao Senhor a honra que Ele merece, tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do Santo Deus. Quando Ele aparecer, tremam diante dEle toda a terra. Amém? Vamos repetir esse versículo? Louvem o Senhor todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do Santo Deus. Quando Ele aparecer, tremam diante dEle toda a terra. Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus por essa palavra, igreja. Nós temos que adorar a Deus. Aleluia. Isso é um salmo, né? O salmista diz aqui que se adora ao Senhor não só com músicas, adoramos com oferta, com dízimo, com oferta. Ah, mas eu não tenho dinheiro, oferte com o que você tem. Traga frutos, traga algo do seu plantio, né, que você plantou. Se você cria um tipo de animal, traga, né? Cria uma galinha lá, traz frango, traz o que você tiver. Se você faz cria de alguma coisa, se você planta alguma coisa, não importa do que você trabalha, não importa como você faz para você trazer o pão para dentro da sua casa. Nós sabemos que é Deus quem abençoa. Ele abençoa o fruto das nossas mãos. Ele abençoa a nossa vida com os talentos, com os dons que nós trabalhamos, que nós, aleluia, saímos da nossa casa para trabalhar e trazer o pão para dentro de casa. Se Deus não abençoar, não adianta nada sair de casa. Muitos saem e voltam de mão vazia, porque se não tiver a bênção de Deus, não podemos fazer nada. Ele é o dono de tudo, tudo vem dele. Até aquilo que a gente pensa que é nosso, que compramos com o nosso dinheiro e achamos que é nosso, nada é nosso. O dinheiro que temos na conta, muitas vezes fala, eu tenho uma reserva no banco, eu tenho dinheiro na conta, eu tenho muito dinheiro na conta, tenho pouco dinheiro na conta. Até isso que falamos que é nosso, nada é nosso. Tudo pertence ao Senhor. Ele é o dono. A palavra diz que até as riquezas do homem na terra não pertencem a eles, pertencem ao Senhor. Amém, igreja? Então vamos, aleluia, tomar para nós essa palavra. Vamos continuar adorando o nosso Deus com tudo que Ele nos dá, com o nosso fôlego de vida, até o fôlego de vida que nós temos, esse ar que respiramos, aleluia, o nosso coração bate por causa do Espírito dele que habita em nós, por causa do fôlego de vida que Ele nos deu. Então até o ar que nós respiramos é dele, igreja. Não somos donos de nada. A gente bate no peito e fala, eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu corpo. Nós não somos donos de nós mesmos. Somos criados para a glória do Senhor. Esse é o verdadeiro sentido da vida. Nascemos, fomos criados para o louvor do nosso Deus, para exaltá-lo, o Pai eterno, para glorificar a Ele, para ser grato a Ele, para depender dEle. Foi para isso que nascemos, para o louvor dEle. Se não for para o louvor dEle, não adianta nada, igreja, amém? Então vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e oferta. Você que está pela sua Smart TV, você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando aí o código QR Code, você vai ser
direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Se você estiver ouvindo agora essa gravação, não estiver em tempo real, estiver ouvindo essa gravação, você vai na descrição desse vídeo, na descrição já tem os dados bancários para você copiar e colar e estar contribuindo. Se você está ouvindo a rádio, chegou a minha vez, pelo aplicativo da rádio ou pelo portal Radiosnet, você vai clicar em contatos. Clicando em contatos, ali já tem o acesso ao WhatsApp da igreja e na descrição do WhatsApp tem os dados bancários para você contribuir. Se você estiver nos ouvindo pelo site da igreja Nova Aliança com Cristo, você vai clicar no menu, clicando no menu vai aparecer igreja, você clica na igreja, clicando na igreja vai aparecer a opção doações, dízimos e oferta. Ali você já encontra os dados bancários para você contribuir. Se você não quiser clicar no menu, você vai rodar o site ali para cima, vai folhear ele para cima e vai aparecer um botãozinho dourado ali, escrito dízimo de oferta. Você clicou ali naquele botãozinho verde com um banner dourado, você já vai ter o acesso aos dados bancários, amém? Vamos louvar ao Senhor com mais louvor. Os irmãos quiserem se assentar, fiquem à vontade. Vamos louvar o Senhor com mais louvor, enquanto isso adoramos também com os nossos dízimos e oferta. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluias. Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada e nós glorificaremos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Sei que minha casa está firmada. Ele. Aleluia, sim, meu Deus. O amor que alcançou a minha casa. Ele. Sim, meu Deus. A rocha em que minha casa está firmada. Ele. O amor que alcançou a minha casa. Ele. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, Sim, meu Deus. eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, Descansa em ti. eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Aleluia, Jesus. Te serviremos com amor. Entregamos a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos a ti. E te adoraremos, te serviremos. Aleluia, com alegria. A rocha em que minha casa está firmada.
serviremos com amor, meu Deus. Não por obrigação, não com mal vontade, mas com amor, Senhor. Tu mereces. É uma honra te servir, Jesus. Cheguei, minha casa está firmada. Ele, O amor que alcançou a minha casa. Oh, aleluia. Vamos aplaudir o nome de Jesus. O amor que alcançou a nossa casa é Ele. Quantos pode dizer isso? Levante a sua mão. Aleluia. Obrigado, Jesus, por ter alcançado a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Muito obrigado, Jesus. Pai, queremos aqui também te agradecer, Pai. Aleluia, pela tua provisão, Pai. Queremos agradecer pela tua provisão, pelos teus feitos, Pai. Que maravilha. O Senhor é um Deus fiel que tem abençoado, prosperado o teu povo, a tua igreja. O Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia. O Senhor tem abrido portas, Pai. Muito obrigado, Jesus. Aqueles que têm sido fiéis a Ti, Senhor. Aqueles que amam o Senhor, que honram o Senhor. O Senhor tem honrado com dupla honra, Pai. O Senhor tem abençoado este ministério, Pai. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem sustentado essa igreja. Tu sabes, Pai, o quanto nós nos doamos, Pai. Eu sou integral pela obra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor nos deu, aleluia, a amassadeira, Pai, para que o Senhor pudesse estender as suas mãos e fazer com que a bênção sempre estivesse jorrando, a água sempre estivesse jorrando para a nossa casa, para a nossa família, e o Senhor não tem deixado faltar. Pode até não ter deixado sobrar, Senhor, não tem permitido sobrar, mas o Senhor também não tem deixado faltar. Isso é o mais importante, Pai. Então que o Senhor também, Pai, possa continuar nos sustentando, meu Pai, com vigor, com paz, com saúde. O Senhor sabe, Pai, que nós, aleluia, nós só temos o Senhor, Pai. Não dizendo que o Senhor é pouco. O Senhor é suficiente, mas nós não temos hoje, Pai, obreiros para nós tirarmos férias, 15 dias de descanso, ao menos 15 dias de descanso, Pai. Estamos há 3 anos trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor, sem férias, sem descanso, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado, meu Deus. E nós reconhecemos, Pai, que é o Senhor que tem nos dado força. E nós te pedimos, continua nos sustentando. E no tempo certo, Pai, prepara pessoas para montarmos escalas onde nós possamos descansar e podemos ser ainda mais fortes, Pai. Não permita que essa igreja pare, Pai, pela nossa falta de saúde, pelo cansaço, pela fadiga, pelos problemas, pelas aflições, Pai, que nós como família temos problemas, temos também nossas aflições, temos nossa família, nossa casa para cuidar, temos pessoas para cuidar, mas temos também a nossa casa, a nossa família. Continua nos sustentando, Pai, nos dando saúde, força, vigor, ânimo. Continua, Pai, nos ajudando, continua prosperando este ministério. Não deixa essa obra parar por falta de obreiro, por falta de pessoas que queiram servir ao Senhor, que queiram fazer a Tua obra. Não permita que essa obra venha parar, não permita que essa obra venha morrer, mas não permita que venhamos morrer, Pai, no trabalho. A Tua palavra diz, Pai, que o Senhor criou o mundo, no 7º dia o Senhor descansou. Não porque o Senhor se cansa, Pai,
mas para nos dar o exemplo que nem tudo na vida é só trabalho, nem tudo na vida é só produzir. Existe um momento que nós temos também que contemplar tudo aquilo, Pai, que fazemos, tudo aquilo que o Senhor nos dá, Pai, nos entrega. Quantas pessoas, Pai, trabalham e não tem tempo para a sua família, não tem tempo para os seus filhos, não tem tempo para o seu cônjuge. Tenha misericórdia, Pai, que o teu povo possa, Senhor, também aproveitar tudo aquilo que o Senhor deu, que nós possamos honrar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Quantas vezes, Pai, nós queremos só correr para as coisas materiais? Como queremos que o Senhor nos dê mais, Pai, se não valorizamos o que temos de mais precioso, que é a nossa família? Mas nós queremos muito o que está lá fora, mas não valorizamos o que nós temos dentro da nossa casa, os nossos filhos, o nosso cônjuge. Então que o Senhor possa, Pai, estar nos abençoando, Pai, com uma semana de férias, e que o Senhor também possa abençoar os teus filhos, meu Pai, os nossos filhos que estão em casa, estão de férias, mas precisam dos seus pais também, para poder tirar um momento de lazer, tirar um momento a sós com eles. Abençoa, Pai, esta igreja, direciona esta igreja, não deixa a tua igreja cansada, meu Deus, mas faz com que a tua igreja descanse nos braços do Senhor. E continua, Pai, abençoando, prosperando, fazendo brotar o fruto da terra, o fruto das nossas mãos, continue brotando, mas sem que nós venhamos se tornar escravo do trabalho, Pai. Abençoa esta igreja, abençoa cada dizimista, cada ofertante, e que nós, Pai, sejamos dignos também do Shabat, Senhor, do descanso dos pastores, que o Senhor possa estar abençoando a nossa casa, a nossa família, nós possamos cuidar também do nosso filho que precisa de uma atenção, Pai, especial, que nós possamos também ter o nosso tempo, meu Deus, em nome de Jesus. Prospera a tua igreja, prospera os teus filhos, e eu te peço já também, Pai, abençoa a minha vida para estar pregando a tua palavra, derrama da tua graça, derrama do teu poder, da tua unção sobre a minha vida. O Senhor conhece o meu coração, sabe, Pai, dos meus desejos, das minhas vontades. O Senhor sabe de todas elas, Pai. E eu entrego nas tuas mãos todos os meus desejos e vontades, Pai. Eu entrego nas tuas mãos e te peço, Pai, seja comigo, seja na minha vida neste momento. Eu me esvazeio de mim para que o Senhor me encha do teu Santo Espírito. Eu diminuo para que o Senhor cresça. Eu desapareço para que o Senhor apareça na minha vida e os meus irmãos ouçam verdadeiramente o Senhor falando para a tua igreja nesta noite. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Fala comigo, fala com a tua igreja, prepara os meus ouvidos e o ouvido da tua igreja. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deixa eu tomar um pouco de água. Glórias a Deus. Como já foi dito, o tema de hoje é: qual é o verdadeiro sentido da vida? Qual é o verdadeiro sentido da vida? O que é que te dá mais sentido? Qual motivação você tem pela vida? É porque você anseia em ficar rico? Você anseia, pelas coisas materiais? O que mais te motiva pelo desejo de viver? Em você querer viver? Ou será que nada mais, nem essas coisas que falamos, ou nada mais te dá sentido para viver? A gente vê aí pastores tirando as suas próprias vidas, não é verdade? Muitos casos acontecendo de pastores
pastores, mas cristãos que estão tirando as suas próprias vidas porque não encontram nelas razão para viver. É verdade ou não é? Mas hoje nós vamos aprender para que verdadeiramente nós existimos, para que verdadeiramente nós nascemos, fomos criados, gerados no ventre da nossa mãe. Para quê? Quando nós descobrimos o porquê, para que e porquê nós existimos, aí agora passa a fazer sentido a nossa vida. Enquanto não sabemos, ficamos procurando preencher com as coisas desse mundo. Talvez com a família, com o dinheiro, com o trabalho, com o lazer, com coisas materiais, com as riquezas. Não é verdade? Mas nós sabemos que no final, tudo é correr contra o vento. Assim como diz o rei Salomão. Para que mais uma pessoa que mais correu, que mais planejou, que mais fez alianças e alianças e alianças e alianças, mulheres, mais de 1000 mulheres, riquezas, palácio, ouro, prata, glórias, honras, reconhecimento. O que faltou para o rei Salomão? Não faltou nada para o rei Salomão. Muito difícil existir nos dias de hoje pessoas para superar a glória do rei Salomão. Em sabedoria, em riqueza, em tudo. Mas no final ele disse: não adiantou de nada. Do que adianta tanto cansaço, tanto esforço por tudo que eu fiz? No final foi como se corresse contra o vento. Amém, igreja? Então vamos para o nosso primeiro banner. Vamos ler a nossa introdução que diz assim: a Bíblia diz que o sentido da vida está em Deus. Ele nos criou para o louvarmos e termos um relacionamento com Ele. Isso é o primeiro propósito de Deus na nossa vida. É esse. Ele nos criou para o louvarmos e termos um relacionamento com Ele. Existem pessoas que estão na igreja hoje, são cristãos, batizados, mas eles sentem o vazio dentro deles, sentem que a vida deles não faz sentido viver, porque isso aqui não se cumpre na vida dele. Ele não busca ter um relacionamento com Deus. Ele vai à igreja, ele ouve o pastor, entra aqui, sai aqui, mas um relacionamento com Deus ele não tem. É muito diferente você congregar, você ser um cristão e você só consumir, você ser um cristão assim como um comprador, um cliente vai numa loja, no mercado, se serve e vai embora. Mas quando nós temos um relacionamento com Deus, nós não nos encontramos com Deus só na igreja. Nós já viemos congregar com Ele, já viemos para a igreja com Ele, viemos conversando com Ele, viemos pegados, segurados na mão do Senhor. Então faz toda a diferença
Se eu tenho um relacionamento com o meu Pai eterno, eu não tenho medo, as dificuldades elas não me assombram, porque eu tenho intimidade com meu Pai. Um filho, quando ele está pegado na mão do pai e da mãe, ele tem medo de ir para algum lugar? Ele tem medo de alguma coisa não dar certo? Não tem. O filho, quando está seguro na mão do pai, na mão da mãe, ele vai para qualquer lugar. Ele enfrenta qualquer obstáculo, porque o pai e a mãe está com ele. Ele sente isso, ele sabe, ele tem convicção disso, de que o meu pai e a minha mãe está comigo. E nada eu temerei, nada o meu pai me deixará passar. Nada que eu não suporte passar, o pai não deixará eu passar. Mas isso é quando temos relacionamento. Agora, um filho que não tem relacionamento com o pai, o que é que acontece? Ele vai se sentir sozinho. Porque primeiro que o orgulho começa a se inflamar nele, ele fala, não quero precisar do meu pai. Existem muitas pessoas assim, eu não quero precisar de Deus. E aí aquele orgulho vai crescendo dentro dele, ele não quer precisar do pai, mas na verdade, ele pode estar no meio de pessoas, no meio de amigos, ele pode estar na igreja, ele pode estar aonde for. Se ele não tiver relacionamento com o pai, ele vai sempre se sentir sozinho, abandonado, desprezado, mas no final, se ele for refletir, ele vai ter a consciência de que somos nós que não buscamos ter um relacionamento com Deus. A maioria dos cristãos, vou falar 70% ou 80% dos cristãos, eles só querem ser servido. Só querem ser servido. Pessoas que congregam, mas não querem servir na casa de Deus, não querem servir o propósito do Senhor na terra. Quando fala de servir o propósito, não é só servir na igreja, é servir o propósito. Muitas vezes Deus quer que a pessoa seja um pastor, a pessoa fala, não quero e acabou, não vou ser nada e acabou. Não quero isso para minha vida. Eu tentei fugir do chamado de Deus, tentei fugir. Triste, um dia triste, porque queria vender CD, cantava nas igrejas, não vendia CD. Falei, tô cansado disso, ninguém me honra. Tô cansado do povo dizer que eu canto bonito, mas ninguém me honra. Pago caro para fazer um CD, para gravar um CD, não tenho reconhecimento. O povo olha para o CD e despreza. E um dia eu cansado disso, hospedado numa casa de um grande empresário lá de São Caetano do Sul. Alguém aqui já ouviu falar numa casa de bebê, chamado de produtos de bebê, Alô Bebê? O dono dessa loja hospedou o missionário que estava comigo, missionário Itamar. Estava ali eu e meu irmão tinha saído, e eu estava ali sozinho, triste, e ele saiu, foi no banco, quando ele voltou, ele me viu triste, calado, ele falou, tá triste, Terra? Eu falei, meu irmão, às vezes fico desanimado, porque canto, eu sou dedicado, eu sou um jovem dedicado, eu não fornico, eu não prostituo, eu sou um jovem separado, eu sou um jovem de oração, eu leio, já tinha lido a Bíblia toda nessa época, e eu falei, eu não entendo porquê, eu canto nos lugares, todo mundo vende qualquer coisa, até apostila que os pregadores levam, apostila, uma folha de papel, o povo compra, e o meu CD, ninguém valoriza meu CD. Ele falou assim, meu irmão, não se apegue a essa vaidade não. Ele falou vaidade. E eu não me mostrava um cantor vaidoso. Mas ele falou pelo Espírito de Deus. Todo mundo que me via um cantor muito simples. Eu nunca fui um cantor vaidoso.
né, de estrelismo, essas coisas, ninguém nunca viu em mim. Mesmo eu cantando pro mundo lá, ninguém nunca viu isso em mim. Se vocês verem os vídeos aí eu no SBT, na Record, chego lá na humildade, cumprimento ali as bailarinas ali. Sempre fui muito respeitador e sempre procurei ser humilde. Mas ele aquele missionário sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, ele falou: ô terra, não se apegue a essa vaidade não. Tu vai ser pastor. Aí eu dei uma risada assim e falei: não, meu irmão. Quem sou eu para ser um pastor? Ele falou: não, tô brincando não, terra. Não se apegue a esse negócio de só ficar cantando não. Porque você vai ser pastor. Não corra do chamado não. E eu te digo mais, se você quiser, se você estiver disponível para Deus e você quiser, eu já levo você para a África comigo. Falei: mas como assim eu vou ser pastor se eu sou jovem? Ele falou: não tem problema não. Lá o que mais tem lá é moça bonita para você casar. Moça direita, crente. E não tem só negrona não, ele falou assim, né? Ele falou: não tem só negrona não do beção não, ainda falou assim, né? Lá ó, tem loira, tem do jeito que você quiser lá. Mas isso aí não é obstáculo para Deus te levantar não. Se você estiver disponível para o Senhor e você quiser, a obra lá está precisando. Você já vai junto comigo. Eu não respondi para ele, mas dentro de mim eu falei: que colé ser pastor, rapaz? Quero eu depender de dízimo, depender de oferta para viver? Não, eu quero é cantar para multidões, eu quero ser reconhecido, né? E Deus, como Ele é respeitador, Ele respeita, Ele não obriga ninguém. Deus não vai botar uma faca no pescoço e dizer: você vai me servir e acabou, tu vai me servir assim, assim, assim. Ele não faz, Ele dá o tempo. Ele espera você querer. É claro que tudo vai ter um limite. Se acabar o tempo, Deus é longânimo. Se acabar essa longanimidade dele ali, a longanimidade de Deus na sua vida, não que Deus deixe de ser longânimo, Ele continua sendo longânimo. Só que para nós, como somos mortais, chega um prazo. Tem um prazo da longanimidade, né? Mas quando passa desse prazo, e nós não aceitamos, nós vamos morrer. E o chamado não vai se cumprir, a promessa não vai se cumprir na nossa vida. E eu louvo a Deus que deu tempo. Eu não morri antes e me rendi ao Senhor. Ele me provou, Ele me apertou. Eu lá cantando para o mundo, Deus já falava para mim: aqui não é o teu lugar, aqui não é o teu lugar, aqui não é o teu lugar. E não era mesmo. Eu estava ali vivendo meus momentos de glória, da fama, tudo o que um cantor queria viver. Mas nada fazia sentido para mim, irmã Neide. Nada fazia sentido para mim. Estar na televisão não fazia sentido. Estar nos melhores hotéis não fazia sentido. Estar cantando na Europa não fazia sentido. Nada fazia sentido. Cantar para 40 mil pessoas, nada fazia sentido para mim. Era uma angústia, um vazio, uma opressão. Um dia estávamos no aeroporto, vinha uma porrada de cantor de dupla, né? O voo saiu de Guarulhos, São Paulo, Guarulhos, para Goiânia. Várias duplas conhecidas, renomadas, e Cleito e Camargo junto. E eu fiz foto com vários cantores dele, vários cantores ali, famosos. Aí eu pedi para um colega meu fazer uma foto. Tava o Jean e o Rick, né? A dupla Jean e Giovanni estava separada e o Rick e Renner estava separado. Então aí o Rick juntou com o Jean, da dupla Jean e Giovanni, e fizeram um projeto. Rick e Jean, né? Cantando aí os grandes sucessos. E estávamos todos ali chegando de voo. E aí um amigo meu falou assim: quer fazer a foto com eles? Eu faço para você. Eu falei: eu quero. Aí ele fez a foto comigo, com o Rick, com o Giovanni. Aí depois ele olhou pra foto assim e falou: cara, você poderia ter dado um sorriso, cara. Poxa, você tá tirando foto com o Rick, com o Giovanni, cara. E você tá parecendo que não tá tirando foto com ninguém, né? Hoje esse cantor é um pastor.
o cantor, vou ver se eu lembro o nome dele. Vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. Ai, meu Deus, ele tá no grupo da rádio aqui. Vou ver se eu lembro. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, vou ver se eu lembro, depois eu falo pra vocês. Ele é um pastor hoje lá em Goiás, continua cantando, mas é um pastor também. E ele vendo ali a opressão que eu estava, ele falou assim: meu querido, ó, você tá feliz nesse projeto? Eu falei: cara, pra te ser sincero, não estou feliz. Ele falou: eu tô percebendo que você não tá feliz nesse projeto. Ele já era cristão e tava só cumprindo as últimas datas ali na dupla, né? E ele falou pra mim, ele falou: ó, se isso aqui não foi feito pra você, você só vai ser feliz vivendo o que Deus tem pra você. Você pode estourar uma música, você pode viver o que for aqui. Se você não foi chamado pra viver isso aqui, cara, você não vai ser feliz. Eu tô falando isso pra você porque eu descobri isso. E eu tô no projeto aqui só cumprindo a agenda, mas o chamado de Deus na minha vida é pra servir a Deus, é pra adorar o Senhor. Você é cristão? Eu falei: sou. Eu falei: eu sei disso, meu irmão. Eu sei disso porque eu sou cristão. Ele falou: Deus me mostrou que você é cristão. Eu falei: se você é um cristão, você não vai ser feliz nem aqui e nem em lugar nenhum. Não é só aqui no Cleiton Camargo, não. Em lugar nenhum você vai ser feliz. Você só vai ser feliz, a sua vida só vai fazer sentido quando você estiver vivendo o propósito que Deus tem para a sua vida. A partir dali eu saí do Cleiton Camargo, continuei cantando sozinho e vi que eu cantando sozinho também não estava fazendo sentido, até o dia que eu parei. Parei e fui buscar descobrir. Vocês já ouviram contar nos cultos aqui a minha luta para tentar descobrir o que era que Deus queria de mim, né? Vamos dando continuidade. Deus é o criador da vida e por isso é Ele quem dá propósito e significado à existência. Deus nos criou para o seu louvor e glória. Ele nos formou de maneira especial para mostrar a sua glória e o seu amor. A sua glória e o seu amor através de nós. Ele nos criou, preste atenção nisso aqui. Ele nos criou, Ele nos formou de maneira especial, porque nós somos especiais comparado a toda criação, né? Os animais, tudo que Deus criou, Ele nos fez de maneira especial, de uma forma que nós podemos nos relacionar com Ele, tipo como se fosse de igual para igual. É claro que o intelecto de Deus é muito mais avançado do que nós, mas Ele nos fez com a capacidade de se relacionar com Ele, de ser semelhante a Ele. Nós somos parecidos com Deus, nós temos poder nas palavras. Quando nós proferimos palavras de maldição, essa palavra tem poder de nos atrair maldições. Quando nós profetizamos bênção, ela também tem poder de atrair bênçãos para as nossas vidas. Somos semelhantes a Deus assim. Deus é triuno. Nós também somos formados de 3 elementos: corpo, alma e espírito. Então nós temos um corpo, nós temos alma, nós temos espírito. Um espírito que Deus nos deu. Esse nosso espírito, o espírito que Deus nos deu, quando nós aceitamos Jesus, o nosso espírito se une ao Espírito de Deus. E agora somos direcionados e levados, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, né? Então nós somos especiais, nós somos semelhantes a Deus, nós fomos formados de forma especial, né? Para mostrar a sua glória e o seu amor através de nós. Por isso que nós não podemos andar de qualquer jeito, não podemos falar de qualquer jeito, agir de qualquer jeito. Nós somos criados para ser semelhança de Deus, para refletir Deus para outras pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e dizer assim: nossa, eu estou vendo algo diferente em você. Você é diferente. Eu olho para você, eu lembro de Deus. Eu vejo
Deus em você. Então Deus nos criou para isso. Como se fosse semideus na terra. Mas na verdade é a glória dele que reflete na nossa face. Né? Então, ele nos formou de maneira especial para mostrar a sua glória e o seu amor através de nós. Esse é o grande sentido da vida, segundo a visão bíblica. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Então o propósito de Deus é que nós, porque ele fala assim, nós que, né, os primeiros a conhecer Deus, né, conhecer e confiar em Deus, pudéssemos louvar ao Senhor. Então nós, tem que partir de nós o louvor a Deus, tem que partir de nós que conhecemos a Deus. Não queira exigir lá que o ímpio venha louvar a Deus, não, sendo que você não louva a Deus direito. Sendo que você não tem prazer em louvar a Deus, em servir a Deus. Aí agora vai falar do ímpio. O cara fica aí, em vez de procurar louvar a Deus, procurar servir a Deus. Tá, mas você está na igreja, você está servindo a Deus? Você está louvando a Deus, honrando a Deus como deveria honrar? Então, lá em Efésios capítulo 1, versículo 12 diz: o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Há muitos cristãos que querem glorificar muito, mas é assim mesmo. Querem os méritos, querem, sabe, todos os créditos do mundo eles querem para si próprio. Nós queremos para si próprio, mas para Deus, a pessoa tem dificuldade de reconhecer que é Deus quem exalta, que é Deus que dá honra. A gente insiste em achar que é tudo mérito nosso. A gente insiste em achar que é tudo mérito nosso. Então a única coisa que pode preencher o vazio da vida é um relacionamento com Deus. Em Deus encontramos paz, satisfação e felicidade. Nada mais pode dar verdadeiro sentido à vida. O amor de Deus dá sentido à vida. Somente o amor de Deus é quem dá sentido à vida. Aceite esse amor, reconheça esse amor e seja recíproco para com esse amor. Amém? Então vamos aqui no segundo banner. Conhecer a Deus através de Jesus. Pastor Evanildo, eu tenho dificuldade de me relacionar com Deus, que quando se trata de me relacionar com Deus, parece que Deus está muito distante. Nós temos que aprender a conhecer Deus através de Jesus. Parece que o significado da cruz não entrou para muitos crentes, porque até fala em Jesus, até veste camisas com o nome de Jesus, até cantamos o nome de Jesus. Eu acho muito lindo uma pessoa que tem uma personalidade muito forte, o pastor Lamartine Pozella. Ele tem uma personalidade muito forte, né? Mas quando ele fala de Jesus, nas suas pregações, nos cursos que ele dá, né, nas aulas que ele dá, ele não aguenta, ele chora. A gente vê um homem ali duro, ele tem um pouco, a gente percebe que ele tem um pouco ali de orgulho, mas quando fala de Jesus, ele se desmancha. Gente, isso é maravilhoso. Uma pessoa falar de Jesus e ela não sentir algo diferente, ela verdadeiramente ela não conhece. Ela não conhece a Jesus. Eu não confio em pessoas que quando você fala de Cristo, da essência de Cristo para ela, é mesmo que está falando de qualquer coisa. Talvez falar de política, de futebol, de qualquer outra coisa para ele, parece que tem mais prazer, é mais, sabe? É mais prazeroso para ele, é mais interessante falar dessas coisas, de trabalho, de dinheiro, né? De empreendimento. Mas falar de Jesus
parece um assunto irrelevante, parece um assunto enfadonho, tediante. Tem cristãos que são assim muitas vezes. Cristãos que, quando é para as conversas torpes, me colocaram num grupo aí, de cantor aí, que só Jesus na causa. O dia inteiro só escarnecimento, só piadinha, piada com sogra, piada de um monte de coisa. Eu quis sair, o Senhor falou, fica aí para você fazer a diferença. Manda teus conteúdos tudo aí. Quando estiver mandando piada, tu manda oração, manda devocional. Mas só carga d'água, só carga d'água, só carga d'água. Outro dia desse repreenderam um irmão lá que mandou uma breve pregaçãozinha, né, num áudio, né? Pegou um versículo lá, começou a ler, explicar o versículo ali, e o outro se incomodou embaixo. Falei, ei, meu irmão, misericórdia, um áudio comprido desse aí, meu irmão, sinto muito, mas não escuto não, já apaga logo. O irmão desceu além embaixo, falou, meu querido, eu não mandei para você escutar não. Eu fui impulsionado por Deus para trazer uma palavra aqui, mas ninguém aqui tem obrigação de ouvir não. Pode apagar, meu querido. Pode jogar a palavra de Deus fora aqui. Eu vejo vocês, nem precisou eu falar, que Deus já tomou esse irmão aí e falou. Eu vejo vocês postar cada carga d'água aqui, cada escarnecimento aqui nesse grupo. Eu nunca falei nada para vocês. E agora que eu postei aqui uma palavra de Deus, você vem me criticar por isso, meu amigo. Vocês podem apagar, podem fazer o que vocês quiserem. Eu nunca vou deixar. Se é para eu estar nesse grupo aqui, eu vou falar do Senhor nesse grupo. Só me interessa falar do Senhor. O assunto que mais me interessa falar na minha vida, depois que eu aceitei Jesus, é falar do Senhor. Se for falar de qualquer carga d'água aí, eu até falo, mas nada me interessa mais do que falar do meu Senhor. Gostei, eu falei, tá, glória, amém, Senhor, continua usando. No dia que tiver de falar também, eu também vou falar. Por que, igreja? Isso não existe. Cristão querer falar de tudo, mas na hora de falar de Jesus, aí o cara dá sono, fica irritado, está com pressa. Não existe isso. Quem conhece Jesus, quem é íntimo dele, quem tem relacionamento com ele, não suporta ouvir. Você, mas eu tenho 30 anos de crente ouvindo falar de Jesus, então eu já estou cansado. Não, isso não existe. Você pode ter 30 anos de crente. Na hora que você começa a falar da palavra, falar da essência do evangelho, que é Cristo, você não aguenta. É igual Maria. Ela sentou aos pés de Jesus e ela ficou ali ouvindo. Sim, mestre, fala mais. Fala mais. Né? Vamos ler aqui, dando continuidade aqui, né? Conhecer a Deus através de Jesus. Para sentir a plenitude da nossa existência, precisamos ter Jesus em nossos corações. Cristo veio para podermos voltar a ter um relacionamento com Deus. Cristo é o único que pode nos religar ao Senhor. Qual é a verdadeira religião? Cristo. A palavra religião quer dizer religar. Religar o que, Evanildo? Religar o ser humano ao Senhor, a Deus. E Jesus é o único intermédio. Jesus é a única ponte para o homem religar-se com Deus. Então não dá para rejeitar Jesus e achar que tem ligação com Deus. Não dá para rejeitar Jesus e achar que é próximo, que tem relacionamento com Deus. Não tem, igreja, não tem. Mas eu escuto louvor quando eu quero. Que até o ímpio hoje escuta louvor. Que tem de pessoas ímpias aí que coloca louvor no aniversário, coloca louvor na confraternização de empresa. Tem muita gente que coloca louvor, mas não tem relacionamento com Deus, nunca conheceu a Deus, não tem relacionamento com Ele. Escutar louvor, ok, é simpatizante do Evangelho, mas ter relacionamento com Deus, rejeitando Jesus, sem querer ouvir as palavras de Jesus, a essência de Jesus, é impossível ter um relacionamento com Deus. Então Cristo veio
Cristo veio para podermos voltar a ter relacionamento com Deus. Na cruz ele levou o castigo pelos nossos pecados. E agora quem se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como seu único Salvador, volta a estar unido com Deus. A vida ganha sentido e você pode se sentir completo. Amém, igreja? Vamos ler aqui, Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 10, que diz assim: portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Continue a viver nele, não na religiosidade, mas viver nele. Versículo 7. Viver como? Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Transbordando de gratidão. Não é dizer assim, mas eu sou muito grato a Deus pelo que Deus fez na minha vida. É transbordando, igreja, é transbordando. Quem está transbordando fica derramando. Nós somos como vasos de Deus. Encostou em nós, começou a conversar com nós. Tem que transbordar de Jesus para as pessoas. Tem que transbordar do Espírito Santo para as pessoas. Não tem que se corromper no meio delas, não. É você estar no trabalho, mas se você percebeu que você achou uma brecha, alguém veio se lamentar da vida com você, você fala, eita glória, deixa transbordar, meu Pai. Deixa transbordar em mim, que vai respingar nessa pessoa. Vai respingar. Eis-me aqui, Senhor. Me dá sabedoria. Põe palavra na minha boca. Daqui a pouco tu está pregando para a pessoa, está transbordando. O azeite encheu o teu vaso e está transbordando para outras pessoas. Então, a palavra diz aqui, enraizados e edificados. Enraizado é você fazer da sua vida Cristo. Ele é a pedra principal que firma a tua vida. Ele tem que ser a pedra principal que firma a tua vida. Você não pode andar segundo o teu coração, segundo a tua força, segundo o teu intelecto. Você pode ser o cara mais inteligente do mundo, mais sábio do mundo. Se tua vida não for alicerçada em Jesus, ela não vai prosperar, você não vai ter uma vida firme, vivificada, enraizada no Senhor. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. É transbordando de gratidão. Quando você transborda de gratidão, essa gratidão tem que ser expressada. Quando você está grato por algo que alguém fez na sua vida, você quer expressar com palavras, você quer dar presente, não é? Você quer expressar a sua gratidão por alguém. E por Deus, você está fazendo o quê para expressar a sua gratidão? O que é que nós estamos fazendo para expressar essa gratidão? Expressar que está transbordando de gratidão. Versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas. Muitos coaches, muitos influencers estão tirando o povo da igreja, estão fazendo com que as pessoas parem de ficar buscando direcionamento em Deus para buscar direcionamento neles. Com que eles fazem isso? Olha o que a palavra está dizendo aqui, Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam não na Bíblia, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Percebe? E quantas vezes nós nos deixamos nos levar? Quantos cristãos estão pegando esse caminho? Que nada, ficar ouvindo lorota de pastor nada. Eu quero prosperar, eu quero isso. Eu é que sei o que eu quero para minha vida. Quantos cristãos você vai falar isso?
Eu é que sei o que eu quero para minha vida. Vou ficar ouvindo lorota de pastor não, vou ficar ouvindo pastor não. Eu sei o caminho para prosperar. Eu vou com Pablo Marçal, eu vou com fulano de tal, eu vou com Beltrano, eu vou com Cicrano. O meu amigo foi por esses camaradas aí, ele está prosperando, virou empresário. É isso que eu quero para minha vida. Aí vai lá o bobo, o cristão. Igreja, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A partir do momento que nós conhecemos o Senhor e entregamos a nossa vida para Ele, a nossa vida não é mais nossa, é dele. Nós não temos mais condição, opção de reger a nossa vida, não. A nossa vida é regida por Ele. Acabou, Evanildo. Acabou querer cantar sertanejo, que cantasse antes de conhecer Ele. Deixou para cantar depois que conheceu, não tem mais tempo, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não é inocente mais. Aí você fala, mas o cantor fulano de tal estourou e ele reconhece que foi Deus que abençoou a carreira dele e tal, tudo bem. Foi antes de conhecer a Cristo. Se um dia ele conhecer, se ele conhecer um dia, Deus não vai ter ele como inocente. Por exemplo, a Marília Mendonça. A Marília Mendonça começou cantando na igreja e largou de cantar na igreja e foi cantar para o mundo. Fez sucesso? Fez. Usufruiu do sucesso? Não. Não usufruiu nem do filho. Deixou o filho bebezinho aí. Pro pai criar, que o pai que nem marido dela se tornou. Né? Não chegou nem a casar, né? Parece que não chegou nem a casar. Tiveram um relacionamento, ela engravidou, ela escolheu ficar sozinha, né? Focar na carreira. E aí nem carreira, nem marido, nem casamento, nem nada. E ficou a criança aí, coitada. Ganhou dinheiro, comprou prédios, apartamentos e não pôde usufruir de nada. Ficou lá a mansão, o closet com vários calçados, relógios, óculos e não pôde usufruir de nada. Então não tem essa. Conheceu Jesus, ou você se rende ao conduzir do Senhor, ou você se humilha para o Senhor e deixa Ele conduzir tua vida. Não tente pegar atalho. Não tente pegar atalho, vai se arrebentar todinho. Me falaram um dia isso pra mim. Quando eu tava saindo do gospel para ir pro sertanejo com meu irmão, eu bloqueei o cara, que eu não queria ouvir aquilo. Mas antes de eu bloquear ele, eu ouvi ele dizer pra mim no áudio. Ele falou, cara, tu vai voltar se arrastando pra Deus. O povo começou a me atacar na minha rede social quando viu eu cantando sertanejo. O povo começou tá emprestando a boca pro diabo, vocês cantavam tão lindo e agora tá emprestando a boca pro diabo. Eu bloqueava. Chegou uma hora que eu não consegui bloquear tanta gente, eu destruí a página. Mas foram todos usados por Deus. E esse irmão falou pra mim, era cantor gospel também, falou assim pra mim, falou, cara, você tomou a pior decisão da tua vida. Tu vai voltar todo arrebentado. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus, que ainda sabia repreender, né? Eu falei, tá repreendido, mas não tinha autoridade para repreender, eu que tinha feito a escolha. Tá repreendido em nome de Jesus, rapaz, você tá sendo usado pelo diabo para me falar isso. Ele falou, não, meu irmão, crendo você ou não, já entreguei o recado. Tu vai voltar a arrebentar, se arrastando. E foi assim que eu voltei. Foi ou não foi? Literalmente, eu voltei me arrastando. Me arrastando, irmão. Ninguém queria me ouvir cantar. Ninguém me chamava para fazer participação dos DVD. Dos meus amigos. Meus amigos cantores gravava DVD, chamava qualquer um. Mas eles não me chamavam. Mesmo com todo o histórico que eu tinha, ninguém queria me chamar para fazer participação no DVD. Chegou uma época que eu falei pro produtor da casa, o técnico de som da casa, nem era o produtor da casa, o técnico de som da casa, eu falei, cara, me ajuda a conseguir uma agenda aí. E ele mexeu uns contatos e falou, cara, tá complicado. A casa tal fechou, casa fulana, casa isso fechou, casa tal fechou, as casas tudo fechando. E não tinha vaga para mim. Vamos ler aqui o versículo 9. Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo.
e vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo o poder e autoridade. Cristo é o cabeça de todo o poder e autoridade, a plenitude de Deus, pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, igreja. Não tem como não adorar o Senhor, não tem como rejeitar a Cristo, não tem. Todo o poder foi entregue a Ele, foi dado a Ele, né? Vamos aqui no terceiro banner, continuando aqui. E em Deus você se sentirá completo, pois nele está a fonte de toda a vida. Salmo 36, versículo 9. Ele nos fez, nos amou e deseja relacionar-se conosco, como uma aliança que envolve, numa aliança que envolve amor, confiança e entrega sincera. Entrega sincera. Não é da boca para fora. Jesus nos convida a confiar no Senhor e não temer o futuro, pois Ele cuida dos passarinhos, quanto mais sustentará as nossas vidas. Lá em Lucas capítulo 12, versículos 6 e 7, olha o que diz. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhuma delas. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem mais, bem mais do que muitos pardais. Então, se Ele cuida dos pardais, que comparado a nós é insignificante para Deus, se Ele cuida até dos pardais, dos pássaros, será que Ele não vai cuidar de nós, igreja? Será que Ele não vai cuidar de nós? Não é que nós não temos que nos preocupar, nós temos que nos preocupar, mas não podemos nos entregar às nossas limitações. Nós temos que confiar no Senhor. Amém? Porque Ele cuida de todas as coisas. Tudo, absolutamente tudo está no controle dEle. Então, quando buscamos primeiramente o reino de Deus, Ele nos supre com todas as outras coisas. Não dá para correr de Deus e dizer assim, estou correndo atrás da minha vida, estou correndo atrás de cuidar da minha família. Não dá para dizer isso. Quando buscamos primeiramente o reino de Deus, Ele nos supre com todas as outras coisas. Estou falando aqui de quem abandona Cristo, tá, pessoal? Não estou falando que a gente não tem que correr para as nossas coisas, não. Mas não dá para dizer assim, Deus, eu vou correr aqui com as minhas coisas e depois, quando a minha vida estiver mais sossegada, eu agora vou te servir, vou ter tempo para o Senhor. Não dá para falar isso, né? Então, quando reconhecemos o amor de Deus, a vida passa a ter um sentido claro. Com isso, perdemos o medo e aumentamos nossa confiança no Senhor, ok? Vamos mais, já estamos encerrando. Cumprir os objetivos da vida com Deus. Deus é quem dá sentido a tudo que fazemos na vida. Deus é quem dá sentido a tudo que fazemos na vida. Se você está fazendo algo, né? E você não faz para a glória de Deus, não vai fazer sentido aquilo que você está fazendo. Se você trabalha, mas não é para a glória de Deus, esse trabalho não vai fazer sentido. Você pode até ganhar dinheiro com isso, mas ele não vai fazer sentido na sua vida. Você vai possuir coisas, vai possuir carros, casas, mas você vai possuir, depois que você for possuir, você vai dizer assim, poxa, eu queria tanto esse carro, mas não está fazendo sentido eu ter esse carro. Eu estou me sentindo vazio. Eu queria tanto essa casa, mas não está fazendo sentido eu estar morando dentro dessa casa. Eu me sinto vazio dentro dela, né? Deus é quem dá sentido a tudo que fazemos na vida. Ele é a essência, Ele é essencialmente amor. E por isso nossa existência deve ser envolvida por amor ao Senhor. Quando colocamos Jesus como nosso norte,
Quando colocamos Jesus como o nosso norte, não ficamos desorientados. E com a sua direção podemos alcançar grandes coisas. Quem ama a Jesus tem vários objetivos que acrescentam valor e propósito à vida na terra. Por exemplo, obedecer a Deus, né? A obediência a Deus. Você, para viver o propósito de Deus, você precisa ser obediente. Se você não consegue ser obediente a Deus, você jamais vai viver o propósito, porque quem vai te conduzir ao propósito é a sua obediência a Deus. Quando você vai obedecendo em tudo, aí Deus vai conduzindo ali, na sua obediência, Deus vai mostrando os caminhos, né? Obedecer a Deus, os mandamentos de Deus são bons e nos ajudam a viver com propósito. Outro objetivo também, né? Proclamar o evangelho. Cristão precisa proclamar o evangelho. Não tem essa, eu não sei pregar. Não tem essa. Se você der um testemunho para alguém e falar assim, olha, eu era assim também, e depois que entreguei minha vida para Cristo, Deus mudou a minha vida. Deus me tirou dos vícios, Deus me tirou da prostituição, eu era uma pessoa orgulhosa, e Deus arrancou esse orgulho nojento de mim. Isso é uma pregação? Não. Você está dando testemunho, mas ali a palavra já está entrando. Você está exaltando o nome do Senhor, você está dando testemunho do que Deus fez na sua vida. Gente, isso também é proclamar o evangelho. Proclamar o evangelho. Outras pessoas também precisam encontrar o sentido para a vida. Quando nós apresentamos Jesus para outras pessoas, a gente está fazendo com que elas encontrem o sentido da vida. Né? A pessoa começa a falar para você, olha, pastor Evanildo, eu estou fazendo isso aqui, mas olha, minha vida, eu não tenho mais sentido para viver, minha vida não faz sentido mais. O meu desejo é de morrer, de sumir. Aí é o momento de você apresentar Jesus para a pessoa, né? Desfrutar da vida. Desfrutar da vida é o que? É curtir balada? Não. Desfrutar da vida é você aproveitar aquilo que Deus te deu. Como você está buscando outras coisas de Deus, sendo que aquilo que Deus já te entregou, você não está desfrutando. Por exemplo, a nossa família. Deus nos dá esposo, esposa, filhos. E aí agora eu não valorizo aquilo que Deus me deu. Eu quero outras coisas. Eu foco em outras coisas. Eu quero muitas outras coisas. Eu quero que Deus me dê muitas outras coisas. Mas eu não valorizo, eu não desfruto aquilo que Deus já me deu. E Deus fala, pois eu não vou dar aquilo que tu está pedindo, porque aquilo que eu já te dei, você não está sabendo usufruir. Você não está sabendo desfrutar. Você está desprezando. Olha aqui, ó. Desfrutar da vida. Com Deus podemos encontrar verdadeira satisfação nas coisas boas que Ele nos dá. Então, se você tem seu emprego, valorize o emprego que Deus te deu. Se você tem um casamento, uma esposa, um marido, filhos. Mas a minha vida não é fácil, pastor. Se você soubesse como é a minha vida é assim. A saúde da minha família não é boa. Se você não ser grato por isso, você pode enfrentar coisas muito piores. Seja grato por aquilo que Deus te deu. Mas o meu carro é velho. Mas eu não tenho carro. Seja grato. Mas eu sou todo doente. Mas Deus te deu um carro, mas Deus te deu benefício, mas Deus te deu isso, Deus te deu aquilo. Igreja, Deus está bradando aqui nessa noite. Deus está falando. Seja grato por aquilo que Deus já te deu. E por aquilo que se foi, Evanildo, dê graça também. E por aquilo que se perdeu, que se foi, Evanildo, dê graça também. Porque Deus sabe por que Deus te tirou. Deus sabe por que Deus te tirou. Então seja grato e desfrute daquilo que você tem. O que você tem hoje é um dinheiro para tomar um sorvete daquele de R$2. Tome um sorvete de máquina de R$2. Mas tome feliz, grato ao Senhor. Porque existem pessoas na face da terra que gostariam de ao menos um copo com água.
e eles não têm um copo com água fresca para beber. Se você pode hoje ir numa praça e tomar um sorvete de maquininha com a sua família e se refrescar, dê graças a Deus por isso. Outro objetivo, honrar a Deus e obedecê-lo. Nossa adoração pessoal, reconhecer o Senhor como fonte da vida. Nossa adoração pessoal, não só na igreja com os irmãos, mas a nossa adoração pessoal, né, com Deus, ali no secreto, né, o culto familiar, culto, né, culto no lar, fazer cultos no lar, né, reconhecer o Senhor como fonte da vida, né? Eclesiastes capítulo 2, versículo 13, parte B, vai dizer: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Tema a Deus, tema a Deus. Muitos cristãos hoje não estão temendo a Deus. Temem pastor, temem o encarregado, temem o patrão, temem qualquer coisa, temem a esposa, temem o marido, mas não temem a Deus. Igreja, eu sempre digo para vocês: temam a Deus. Não temam, nem o diabo, temam o diabo. Não tenha medo do diabo. Tema a Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, igreja. Igreja, Jó passou por tudo que passou, de ficar com o corpo todo ferido, todo doente. Jó foi privado de comer quase tudo. Ele comia ovo, clara de ovo, parece. Só podia comer isso porque tudo fazia mal para ele. Mas quem foi que permitiu ele passar por isso? Foi Deus. Se Deus não dissesse, vai lá, Satanás, e toca na saúde dele. Se Deus não autorizasse, Jó não passaria por isso. E Jó passou porque Deus permitiu. Então é de Deus que nós temos que temer, igreja. Porque se Deus permitir Satanás tocar na nossa vida, é Deus que nós temos que temer. Porque se não tememos a Deus e temer o diabo, se não tememos a Deus, né, e temer o diabo, vai chegar um momento que o próprio diabo vai obedecer a Deus. Então é Ele que tem poder de salvar e tem poder de lançar no inferno. É Ele. Eu não posso lançar ninguém no inferno. Eu sou pastor aqui, prego a palavra, mas eu não posso lançar nenhuma ovelha no inferno, não. Eu não posso, não tenho esse poder. Eu não tenho esse poder. Mas Deus tem. Só Ele pode lançar, salvar e também lançar a pessoa no inferno, né? Então tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Ponto. Obedeça a Deus. A gente está pregando todos os dias e as pessoas insistem em não obedecer a Deus. Tem que obedecer a Deus, igreja. A nossa igreja é uma igreja que não tem essas doutrinas aí. Não pode usar brinco. Não pode pintar uma unha. Não pode usar calça. Não pode, igreja. A nossa igreja é uma igreja que a gente prega liberdade. Não liberdade para pecar, mas você é livre. Aqui não fica inventando dogma para te prender, não, para te oprimir, não. Aí Deus tira o fardo pesado do mundo, aí você chega na igreja, o pastor tome outro, bota outro fardo pesado que você não consegue cumprir. Jovens que não conseguem ser jovens dentro da igreja, porque o pastor ele fica botando fardo. Não pode ir para a escola, tá deixando a filha ir para a escola de calça, não pode não, tem que ir de saia. A menina vai de saia e fica lá os coleguinhas tudo olhando as pernas das meninas. Bom seria que ela pudesse ir de calça, porque ela vai estar mais protegida, gente. São doutrinas de homem que é mais para oprimir do que para santificar. Então nós temos uma igreja aqui que a gente não fica aqui perdendo tempo para ficar botando doutrina pesada em vocês, não. A gente só prega a palavra, só ensina a honrar a Deus e obedecer a Deus, é só isso. E obedecer a Deus não é difícil não, igreja. A palavra de Deus diz que o Senhor diz que o jugo do Senhor é suave e o fardo dele é leve, né? Vamos aqui para o 5º banner. É só obedecer a palavra, é simples. Louvado seja Deus. Viver uma vida com significado. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, por isso cada vida humana tem dignidade e importância única.
Se você foi criado por Deus, você não é uma pessoa insignificante na terra. Você é útil para Deus, você é importante para Deus. Amém, igreja? A vida é um grande presente de Deus, no qual temos tempo e oportunidade para desenvolver um relacionamento de amor, confiança e obediência com Ele. Nós temos uma vida longa para isso, igreja. Para a gente ter tempo. A gente tem muita chance. Deus, primeiramente, a gente nasce e cresce. Deus deixa a gente ter entendimento. Aí a gente vai lá, faz de tudo, né? Vai, se entrega para os vícios, se entrega à prostituição, faz um monte de coisa do mundão. Aí chega a hora que Deus fala: olha, você já fez muita coisa, agora eu quero te mostrar o verdadeiro sentido da vida. O propósito maior que eu tenho na sua vida. Propósito que desde o ventre da tua mãe eu já tinha esse propósito. Eu quero te apresentar. Aí Deus bota alguém para te evangelizar. Aí Deus muitas vezes provoca, permite uma dor na família, para ir alguém da família, igual quando a irmã Neide, né, tomou a decisão, falou: opa, peraí, se ninguém fizer nada, eu vou ter que tomar uma providência de fazer alguma coisa. E ela tomou providência, ela correu e fez. Deus permite a dor para a gente se aproximar. Ele permite beber, encher a cara, fazer um monte de coisa errada. Aí depois ele fala: agora chegou o tempo de eu te mostrar o propósito, por que você existe, o porquê você nasceu, né? A vida é um grande presente de Deus, no qual temos tempo, oportunidade para desenvolver um relacionamento de amor, confiança e obediência com Ele. Muitas pessoas buscam seu significado nas riquezas, fama ou realizações, porém, somente em Deus encontramos o significado verdadeiro da vida. Longe do Criador, perdemos a chave que nos liga ao propósito da existência. Longe de Deus, ninguém vai descobrir o propósito. Ah, pastor Vini, mas eu já aceitei Jesus. Você aceitou Jesus, mas se você não se atentar a isso, em buscar saber, descobrir o propósito, você vai ficar 30 anos na igreja só esquentando o banco. Só esquentando o banco. Por causa do pecado, a humanidade se afastou de Deus. O pecado deixou um vazio em nosso coração, porque nos separou daquele que dá sentido verdadeiro à vida. Tentamos preencher esse vazio com outras coisas, como dinheiro, fama e sucesso. Igual a mim, né? Só não consegui o dinheiro lá. Fama e sucesso eu consegui. Mas, e se ganhasse dinheiro também não ia fazer sentido não. Ia me destruir mais ainda. Mas nada nos satisfaz por completo. É ou não é, igreja? Para encerrar aqui. Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Mas ao olhar para tudo, aí o Salomão falando aqui, né? O rei Salomão. Depois de se frustrar, né? Adorou outros deuses, né? Várias mulheres, várias alianças. O homem mais admirado do mundo, né? Mas, ele diz aqui, mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Tá vendo, igreja? Quando encontramos nosso significado naquele que nos criou, encontramos também amor, valor e aceitação em Jesus. A vida ganha outro sentido e tudo que fazemos pode louvar e engrandecer nosso Pai Celestial. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vou ler de novo. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outras coisas, quando fala aqui qualquer outra coisa, está englobando tudo que você faz na sua vida. Tudo. Outras coisas
comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que nós formos fazer tem que ser para a glória de Deus. Nada é para a nossa glória. Falando de comer e beber, porque as pessoas têm muito prazer em comer e beber, né? As pessoas querem festejar. Quando fala festejar alguma coisa, comida e bebida. Tem que ter comida e bebida. Aí Deus já fala assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se trabalha, para a glória de Deus. Se vai curtir um momento com a família, é para a glória de Deus. Absolutamente tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Assim como lá quando eu estava cantando, era meu trabalho, dizer assim, é meu trabalho, eu sou digno, como qualquer trabalhador, de cantar uma música do mundo para manter a minha casa. Eu não cantava música do mundo que eu gostava, não. Era uma maneira de eu trazer uma vida, um conforto melhor para minha família. Mas um dia um pastor teve coragem de me confrontar, que muitos pastores não têm coragem de confrontar, não, viu? Tem pastor que vai lá na casa do Wesley Safadão, né, do cantor famoso, fazer célula lá dentro, mas não tem coragem de confrontar ele. Fala assim: ó, você tá certo, é seu trabalho, viu? É digno, é seu trabalho. Fica lá massageando, porque ele quer ter entrada ali. Muitas vezes esses artistas ajudam esses pastores, né? Ele não tem coragem de confrontar, mas o pastor ali da igreja metodista, ele comeu na nossa casa, bebeu e tudo. Ele poderia ser: comi, bebi aqui, agora eu vou confrontar o cara. Não, tem que ser político pelo menos. Não, ele com toda a humildade do mundo, ele falou: meu irmão, eu não vou dizer para você nem que saia, nem que não saia, mas uma coisa eu preciso te dizer: esse teu trabalho não glorifica a Deus. Eu falei: então meu pastor, se não glorifica a Deus, eu não quero fazer nada que não glorifique ao meu Senhor. Eu quero viver para a glória dele, e eu só vou fazer o que glorifica o nome do meu Senhor. Ele falou: amém, meu irmão. Eu também um dia tive que tomar essa mesma decisão que você está tomando. Ele se formou lá para gestor, lá não sei de que lá, fez faculdade e tudo, e um dia ele teve que também tomar a decisão, e tomou a decisão e se tornou um pastor. Amém, igreja? Assim como todas as pessoas passam por momentos de alegria e dificuldade, nós também enfrentamos desafios. Nós temos, né, a mania de querer se vitimizar. Ah, mas a minha vida é tão sofrida, a vida de todo mundo é fácil, mas a minha não, igreja, a vida de ninguém é fácil, não. Aqueles que têm dinheiro sofrem outras coisas. Vai ver o que os ricos passam. Quantos ricos aí se suicida, tira a sua própria vida, porque o dinheiro dele não faz sentido. Nada faz sentido. Deita a cabeça no travesseiro, não dorme, o sono não vem. Não tem prazer em nada que tem. A família toda destruída. Filhos destruídos. Né? Mas a diferença, então nós vamos sofrer, não tem essa de se vitimizar. Nós vamos passar pelas as coisas que as mesmas pessoas do mundo passam. A única diferença é que nós cremos em um Deus que está no controle de todas as coisas. O ímpio, ele não tem esse entendimento. Ele acha que a vida para ele acabou, que ninguém está no controle de nada e que a vida acabou e acabou mesmo. Mas o cristão não, ele fala: eu estou passando pelas mesmas coisas que os ímpios passam, mas eu creio num Deus que está no controle da minha vida e de que tudo dará certo, em que no final eu terei a vitória. Então a diferença está em quem cremos. Se confiamos em Jesus Cristo e seguirmos seu propósito, se confiamos em Cristo, em Jesus Cristo, e seguimos os seus propósitos, enfrentaremos os problemas com outras, enfrentaremos os problemas com outra postura, com postura de cristão. Cristão não perde a linha, não perde a cabeça. Cristão crê que Deus está no controle. Se Deus permitiu essa situação, essa enfermidade, essa dificuldade, esse diagnóstico, nós temos que acreditar que Deus está no controle. O ímpio perde o controle, porque para ele não existe Deus. A vida para ele acabou. Não existe força maior do que a força do braço, do que o dinheiro, do que o intelecto dele. Mas nós cremos um Deus que vai além do intelecto, além do dinheiro, além do poder aquisitivo, além dos bens, do poder financeiro. Amém, igreja? Quantos podem glorificar a Deus?
Então Ele nos avisou, Jesus nos avisou que teríamos aflições, mas também nos garantiu sua vitória e presença constante. Ele diz: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus, irmãos. Me perdoe o tempo aí, eu precisava entregar essa mensagem. Vamos orar e pedir a Deus, igreja, que nós possamos aproveitar mais a vida que o Senhor nos deu. Não vamos ficar buscando aquilo que ainda não temos. Se nós priorizar buscar o Senhor, nós vamos ser mais gratos, nós vamos saber usufruir mais daquilo que Ele já nos entregou. Quantos hoje queria, lá atrás queria uma porta de emprego e está trabalhando, né? A pastora Camila queria muito ter o consultório dela, Deus deu o consultório. Eu queria tanto ter uma rádio, hoje tem uma rádio elogiada aí até por outros radialistas, até por outros donos de rádio, né? Então vamos usufruir mais, né? Vamos usufruir mais daquilo que Deus já nos entregou. Vamos parar de ficar ansiando demais. A gente anseia tanto aquilo que não tem, que a gente não consegue nem ter prazer naquilo que já tem. Vamos saber ser mais grato, vamos usufruir mais do nosso filho, da nossa família, do nosso trabalho, daquilo que ganhamos. Vamos parar de dizer, ó, que miséria eu ganho por mês. Vamos parar de falar isso, igreja, vamos glorificar. Vamos dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque eu poderia não estar recebendo nada, mas eu estou recebendo isso aqui, eu vou louvar o meu Deus. Eu vou pedir sabedoria a Deus para administrar esse pouco aqui da melhor forma que eu puder usufruir. E Deus vai fazer com que você tenha prazer. A gente vê muitas pessoas, né? Muitas vezes até ímpio, igreja. A gente vê muitas vezes até o ímpio tomando sorvete alegre e feliz, e muitos crentes aí murmurando. A gente está vivendo uma época que os cristãos estão murmurando assim, abertamente. A apostasia, igreja. No final dos tempos, Jesus disse que viria a apostasia. Pessoas estão apostatando da fé. Não estão achando que a vida cristã está valendo a pena mais. As pessoas estão abandonando a congregação, abandonando suas igrejas, querendo viver desigrejado, achando que não faz mais sentido viver dentro de uma igreja. O que é isso? Apostasia. Cantores gospel, abandonando a carreira gospel para ir cantar para o mundo, estão achando que não estão valendo a pena. Apostasia. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai, nós cremos aqui que esta palavra, Pai, foi um despertamento. Pai, nós não sabemos, Pai, quando virá a sua vinda, mas nós cremos e temos a consciência de que está perto, Pai. Talvez não teremos nem tempo, Pai, de conquistar aquilo que almejamos, mas a nossa esperança, Pai, a nossa alegria está no Senhor. A nossa esperança está em Ti, ó Deus. E nós sabemos, Pai, que o Senhor pode cumprir aquilo que o Senhor prometeu ainda este ano, ou no ano que vem, ou até 2030, o Senhor pode cumprir tudo aquilo, Pai, que o Senhor nos prometeu. O Senhor nos prometeu riqueza aqui na terra. O Senhor nos prometeu a riqueza da glória eterna. O Senhor nos prometeu vida eterna, Pai. Não uma vida rica aqui na terra e depois morrer e deixar tudo aí, não. O Senhor não nos prometeu os tesouros dessa terra. O Senhor nos prometeu uma vida gloriosa, uma vida eterna, Pai, onde nós participamos, sentamos na mesa contigo e herdaremos as tuas riquezas, ó Pai. Então não permita, Pai, que nós venhamos nos oprimir, venhamos, ó Pai, a nos desanimar por causa das coisas dessa vida, das dificuldades dessa vida, independente de ganharmos pouco ou muito, independente de termos, Pai, ou não termos, nós possamos glorificar ao Senhor pelaquilo que virá, pelaquilo que ainda vamos ter, ó Pai, que é a nossa salvação, a nossa vida eterna. Aleluia, estamos aqui de passagem, Pai, não vamos ter moradia eterna aqui nessa terra, mas sim na glória eterna, na nova Jerusalém, na nova Canaã, com o Senhor, ó Pai. Então que o Senhor possa, Pai, fazer com que o nosso coração desapegue, Pai, que o nosso coração desapegue das coisas terrenas, das coisas mundanas,
tudo aquilo que é físico, Pai, e possamos depositar o nosso anseio naquilo que é espiritual, na Tua glória, que ninguém pode roubar de nós. Ninguém pode roubar de nós a Tua glória, Pai. Aleluia, louvado seja Deus. O médico, a medicina pode nos desanimar da nossa saúde terrena, mas nós sabemos que a nossa vida eterna, a nossa alma, terá vida eterna na glória com o Senhor, ó Pai. Aleluia, louvado seja Deus. E até esse corpo que a terra há de comer, Senhor, ele naquele grande dia ressuscitará primeiro e se encontrará, meu Pai. Aquele corpo sem pernas, sem olhos, sem braços, sem mão, ele vai ressuscitar, meu Pai. Aleluia. E será um corpo agora não mais manco, não mais aleijado, não mais leproso. E se encontrará, aleluia, na glória com o Senhor e subirá nas nuvens. E no juízo final, Pai, nós voltaremos, aleluia, na segunda volta do Senhor, voltaremos como igreja, aleluia, voltaremos como os anjos do Senhor para governar e reinar com o Senhor na terra, meu Pai, até o dia do juízo final. Essa é a minha fé, a Tua palavra diz, e eu creio e tomo posse e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, tenho um comunicado para falar para vocês. Essa semana nós vamos tirar, né, pastora? Nós vamos tirar uma semana para a gente descansar com a nossa família. Amém? Nós vamos dar atenção para o Miguelzinho. O Miguelzinho está numa fase, numa demanda grande, né, pastora? De consultas, né? Como todos já ouviram aí, a pastora, pastora e doutora Camila falar aí nas redes sociais sobre o diagnóstico do nosso filho. Nós temos que dar aí essa atenção para ele, né? Pois é a nossa família. E os irmãos sabem aí que nós estamos aí praticamente 3 anos em seguida dedicado à igreja, dedicado ao ministério, dedicado ao nosso trabalho, que é a rádio e também o consultório, né? Então a pastora já administrou aí a agenda dela no consultório e aqui também com a igreja a gente está aí trazendo esse comunicado que a gente vai estar tirando aí uma semana para a gente estar cuidando da família, descansando um pouco. Então não vai ter devocional, não vai ter a quarta da bênção, tá, pessoal? Não vai ter a quarta da bênção. E o culto de domingo nós vamos fazer online e vai ter um pregador que vai estar pregando no meu lugar, amém? Mas não se preocupe, que é um pregador que vocês já conhecem, o nosso irmão Elton Araújo. Hoje já tive o contato com ele. Ele vai estar trazendo a mensagem no culto online no domingo às 19h30 pela rádio. Às 19 horas pela rádio e depois vai ficar gravado, tá? Um tema muito poderoso. Os irmãos não faltem no culto online. Então nós também vamos estar, né, cultuando ao Senhor no online, mas nós vamos ter esse tempo aí com a nossa família. Amém, irmãos? Vocês abençoam a gente aí? Abençoa a gente aí. Se a gente tivesse obreiros, igreja, né, hoje para assumir ali, fazer uma escala aí de obreiro, né, para aquele obreiro ali dirigir o culto, ou então um dirige, outro prega, né? Daria pra gente fazer, né? Alguém trazer uma palavra aí da quarta da bênção, de repente, mas nós não temos ainda, né, igreja? Nem vou falar infelizmente, porque Deus sabe todas as coisas, mas nós ainda não temos obreiros para isso, para ficar no nosso lugar. Por isso estamos aí 3 anos sem tirar férias. Os pastores, eles tiram férias também, que é chamado Shabat, né? Então os pastores, é um mês, né, onde os pastores ali, eles tiram ali para um descanso mesmo, né? Isso não quer dizer que eles vão ficar ali agora sem se alimentar, não. Eles fazem ali o culto no lar, né? Se alimentam ali também de pregação e tal, mas fica ali um pouco afastado das atividades da igreja, para que eles possam, da responsabilidade da igreja, para que eles possam também ter mais tempo com a sua família. Amém, igreja? Então, peço que os irmãos orem por nós, ore pelo Miguelzinho também aí, né? É uma fase que precisa muito da atenção da gente, é algo muito novo para ele também. Ele está tentando, né, pastora, digerir tudo isso aí, tem todo um processo de aceitação e tudo mais. Então, assim,
Deus está no controle, mas a gente também precisa do nosso tempo para a gente, né, pensar mais na família e ter aí esse tempo pra gente. Amém, meus irmãos? Vocês abençoam a gente aí em nome do Senhor Jesus. Amém? Todos que estão online aí também, concorde com amém. E eu tenho certeza que será uma bênção para a nossa vida e também para a vida de vocês, que vai estar aí o nosso irmão Elton Araújo trazendo a palavra no domingo para a glória do Senhor Jesus. E os devocionais e oração vai continuar, tá, pessoal? Vou continuar gravando aí a oração e a bênção de Deus no seu lar, e o devocional vai continuar aí para os irmãos, todos nós tendo aí esse alimento para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Nem vou colocar os banners aqui, o horário já está bem avançado. Amém? Então vamos fazer a oração final da bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto abençoado, pela presença dos meus irmãos aqui no presencial e também no online. Que o Senhor continue, Pai, abençoando cada lar, cada família, cada coração. Abençoa a nossa noite, dê-nos uma noite de paz, livra-nos do terror noturno, abençoa a nossa semana de descanso, abençoa também a semana dos meus irmãos, que eles também possam, Pai, aleluia, de acordo com essa palavra de hoje, possam também aproveitar mais as suas famílias, valorizar mais suas famílias, curtir mais as suas famílias, valorizar tudo aquilo que o Senhor já nos deu, Pai, e que é precioso na nossa vida, e que tenhamos uma semana muito abençoada para a glória do Teu santo nome, Pai. Abençoa o culto de domingo, abençoa o nosso irmão Elton Araújo, Elton Araújo mesmo, né? Nosso irmão Elton Araújo, que vai estar trazendo a palavra no culto de domingo. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Abençoa a consulta do Miguel amanhã, meu Pai, no dentista, e todas as consultas que ele tem durante a semana. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Cura todos os enfermos, Pai, esse surto de gripe aí que caia por terra, em nome do Senhor Jesus, e a nossa família possa estar curada e sarada para a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Todos estendam suas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.